10 peixes de grande porte que você pode criar no seu aquário gastando pouquíssimo. Para vocês terem ideia, todos os peixes dessa lista você vai gastar menos de R$10 para adquirir. E o último peixe dessa lista é incrível, mas ninguém valoriza. Se você gosta do canal Brasil, já deixa seu like aí e vem comigo que eu garanto para você que o vídeo é top, com muito conhecimento, muita informação sobre o mundo dos peixes e do aquarismo junto. O primeiro peixe da nossa lista é um peixe que todo mundo conhece, é o tambacu. Para quem não sabe, o tambacu é o híbrido do tambaqui amazônico com o pacu. E aí eles uniram o útil ao agradável, né? Porque o pacu ele é extremamente ativo, onívoro, come todo tipo de alimento, e o tambaqui é muito grande, ou seja, uniram a voracidade do pacu com o tamanho do tambaqui, virou o tambacu. Um dos peixes mais comercializados do Brasil que tem que estar nessa lista, tá? O tambacu é um peixe que você pode criar no seu aquário gastando pouquíssimo. Aqui na minha região, pra vocês terem ideia, é vendido o alevino de tambacu a 50 centavos. É muito barato e é um peixe que pode chegar a 40 quilos em lago. Então fica muito grande, você vai gastar pouquíssimo, tá? Características interessantes aí sobre o tambacu. Coisas boas, é um peixe resistente, come de tudo, não tem problema de adaptação, não é agressivo e é relativamente bonito, né? É bacana, é um formato mais arredondado do corpo, fica legal no aquarismo. Porém, existem alguns pontos negativos. Primeiro, que ele cresce muito e uma hora você vai ter que tirar ele do aquário. Segundo, que assim que ele aclimata no aquário, você vai ver isso aqui em várias espécies dessa lista, ele começa a ficar um pouquinho chato, começa a morder as coisas, e eu digo literalmente coisas, termostato, filtro, mangueira, compressor. Tudo que ele vê dando bobeira ali no aquário, ele vai tentar morder para ver o que é aquilo, para ver se é comida. E para quem não sabe, os peixes redondos como pacu, tambaqui, tambacu, têm uma mordida muito forte. Dentes aí que foram feitos para quebrar coquinho, caramujos. Então ele tem uma mandíbula muito forte. Então quando ele vem num termostato para ver o que é, ele quebra o vidro do termostato, começa a estragar as coisas no aquário. Quando ele não começa a beliscar aí o rabo de outros peixes, nadadeiras e por aí vai, né? Então esse é o ponto negativo do tambacu. Mas de resto é um peixe muito bacana, que como eu disse, na minha cidade você compra 50 centavos o alevino de 5 centímetros de tambacu. Então é muito baratinho e merece ficar nessa lista. O segundo peixe dessa lista é um dos peixes que eu mais gosto também. Já tive algumas vezes aqui no aquário e é a matrinchã. A matrinchã é um peixe muito bacana, de origem amazônica, também muito comercializado no Brasil inteiro, né? Você vê a matrinchã sendo vendida para o consumo humano, para pesca esportiva, povoamento de lagos. Então a matrinchã é um peixe muito popular. Quais as vantagens de você ter uma matrinchã? Primeiro, ela não cresce tanto. No aquário aí ela chega a 40, 50 centímetros e depois ela começa a agarrar um pouco no crescimento, né? Mas o que eu acho mais interessante na matrinchã é que ela é um peixe extremamente ativo. E por que eu tô dizendo isso? Por exemplo, você põe a matrinchã no aquário, ela é o tipo de peixe que nunca para de nadar. Fica para lá e para cá, para lá e para cá. Isso dá uma vida no aquário. Eu acho que fica muito legal. Quando eu tive matrinchãs aqui no Jumbão, ela ficava super ativa, preenchia, sabe, o aquário. Normalmente os peixes são mais lentos, assim como esse gurame, mas a matrinchã ela ficava para lá e para cá, dava aquela animada no aquário. E isso eu acho muito bacana nessa espécie. Porém, tem os pontos negativos, assim como o tambacu. Todas as vezes que eu tive matrinchã no aquário, ela ficou agressiva depois de um tempo. Ela chega tímida, ela chega calminha, mas ela vai crescendo, vai ganhando espaço, vai ficando mais à vontade e aí começa a ficar um pouco mais agressiva, começa a querer morder os peixes e aí você acaba tirando ela do aquário de tanto que ela enche o saco. Eu tive uma matrinchã que quase matou uma aroanã, ela ficou mordiscando o rabo da aroanã, eu quase perdi a aroanã. O que eu fiz? Tirei a matrinchã do aquário. Preço da matrinchã. Na minha cidade você encontra um alevino de matrinchã aí a 40 centavos, bichinha de 3, 4 centímetros a 40 centavos. Então é muito baratinho, um peixe que você pode criar. Ah, mas João Vitor, a piscicultura não vende uma unidade, vende o cento. Pois é, galera, mas eu tô dizendo o preço da unidade, beleza? Mesmo assim, 40 centavos é uma unidade, R$40 é 100. Solta 99 no seu lago e fica com uma no seu aquário.
ainda sai no lucro. Terceiro peixe dessa lista não cresce tanto, então calma, galera. Realmente ele não devia estar aqui, mas eu tive que colocar porque é um peixe muito barato, fundamental no aquarismo, chega aí a 20, 25 centímetros, e eu tô falando do caborja. Caborja é um peixinho aí muito tímido, muito na dele, muito bonzinho, que fica no fundo dos aquários. A principal função do caborja aí é comer restos de comida, e eu acho ele muito peculiar, porque ele fica ali nadando no fundo, mexendo no substrato. É um peixe que todo aquário jumbo tem que ter. O meu aqui, olha, eu passei lá pro Lago Jumbo, mas eu tô arrependido, dá vontade de voltar ele pra cá. E vocês podem notar que de vez em quando o fundo aqui muda de cor, né? Porque a lâmpada azul não estava ligando e agora ela ligou sozinha, então ignorem isso. Mas o caborja é um peixe muito interessante que vale a pena ter. E quanto custa um peixinho como esse, que chega aí a 20, 25 centímetros? Na minha região, custa R$5 um caborja aí de 10 centímetros, assim, olha, custa R$5. Então é um peixe muito barato também que você pode ter no seu aquário. O quarto peixe dessa lista é o jundiá. Não confunda somente com o jundiá albino, tá? Que é a variação dele branca. Mas vamos falar hoje do jundiá cinza, o jundiá original, o selvagem. É um peixe também muito comercializado no Brasil, que muita gente não dá valor. Pode chegar aí no aquário tranquilamente a 30, 35 centímetros. Super voraz, tipo, come de tudo, não tem problema nenhum com alimentação, não tem nenhum problema com doença, um peixe hiper resistente. Definitivamente o jundiá é um dos peixinhos que muita gente ignora. Pra vocês terem ideia, um alevino de jundiá cinza aqui na minha região, aí na faixa de 5 a 6 centímetros, custa 80 centavos, então é muito barato. Aí você vê nas lojas aí de 15 centímetros a R$10, mas é um peixe bem baratinho que vale a pena ter. O legal de ter jundiá, tanto o cinza como o albino, é que é um peixe que come de tudo e preenche o fundo do aquário também, não tem problema nenhum, serve muito como teacher fish. Teacher fish é um peixe que ensina outros peixes a comer ração. Às vezes você tem um peixe carnívoro que não aceita a ração, né, que é industrializada, ele vê o jundiá, que é um peixe que aceita todo tipo de comida, comendo e começa a imitá-lo. Que a gente chama de peixe professor ou teacher fish. Jundiá é uma excelente opção. O quinto peixe dessa lista não é tão comum nos aquários, mas é muito comum na pesca esportiva, nos rios e tudo mais, né? É o piau. Eu já tive piau também, é um peixe muito interessante. Sabe uma curiosidade interessante do piau? Ele ama caramujos. Quando eu era mais novo, eu tinha um aquário plantado, cheio de caramujinhos fisa, aquele caramujinho pequenininho que fica no vidro, fica nas plantas e infesta o aquário, né? E aí eu tinha desfeito da fauna e ficou só as plantas, a água e os caramujinhos. O que eu fiz? Coloquei um carduminho de 10 piauzinhos 3 pintas, daqueles bem alevinos mesmo que eu peguei na piscicultura. Custa aí 40 centavos cada um, já falei o preço para vocês, é 40 centavos cada um. Coloquei 10 no aquário plantado, cheio de caramujinho. Meus amigos, em coisa aí de 2 dias no máximo, não existia caramujo mais. Eu via só as conchas deles vazias lá no fundo do substrato e o caramujo desapareceu. Não me pergunte como ele consegue tirar só o caramujo dali sem quebrar a concha. Não sei como, eu sei que o piau ele tem uns dentinhos bem afiadinhos. Mas de alguma forma ele vai, puxa só o caramujo e a concha fica. E aquela montoeira de conchinha no fundo. É um peixe que me cativou desde a infância, sabe? Ele é um pouquinho tímido, vou dizer pra vocês, ele é um pouquinho tímido, sim. Os piaus são um pouco mais na deles, prefere ficar até em pequenos cardumes, tá? Se você for criar piau, coloque aí 2 ou 3 pelo menos. E é um peixe bem legal, bem interessante, bem barato, come de tudo. Lembrando, se você tiver um pulária no seu aquário com piau, ele vai tentar comer um pulária. Um pulária, para quem não sabe, é um caramujo. Piau é uma excelente opção, como vocês estão vendo nas imagens aí. É um peixe esguio e até bonitinho, né? Não é aqueles peixes ornamentais coloridinhos, mas eu gosto muito de piau. Sexto peixe dessa lista é o cascudo abacaxi. Já falei muito aqui, não vou ficar enrolando também. É um peixe fundamental nos aquários, eu tenho cascudo aqui. E a principal função do cascudo é limpar o vidro, né? Porque ele se alimenta de algas aí que estão presas ao substrato, a superfícies sólidas e tudo mais. E é um peixe fundamental para fazer essa manutenção de algas no aquário, sabe? Tem gente que acha que o cascudo come sujeira, come fezes. Isso é uma grande mentira. O cascudo come ração, o cascudo come algas, existem cascudos carnívoros, existem cascudos que têm a sua dieta madeira. Pois é, acredite se quiser, a madeira faz parte da dieta do panaque amazônico. Então assim, os cascudos eles têm a sua dieta própria, não comem sujeira.
E o cascudo abacaxi, aqui na minha região, um cascudinho assim de 15 centímetros, custa R$ 3,50, R$ 4, no máximo 5, vamos colocar aí, R$ 5 um cascudinho de 15 centímetros. Mas ele cresce, fica com 40, 50 centímetros, é um cascudo muito interessante que vale a pena você ter no aquário. É um peixinho muito barato que com menos de R$ 10 você compra. Sétimo peixe dessa lista, um peixe não muito comum no aquarismo, mas na pesca esportiva, digamos que sim, tá? É a curimba. A curimba tem uma peculiaridade interessante. Ela tem uma boquinha que parece até carnudinha, sabe? Parece um beicinho. E ela fica ali chupando o fundo do substrato do rio em busca de pequenos invertebrados, como minhocas, larvas e qualquer tipo de comida que ela consiga comer, né? Então ela fica com aquela boquinha ali. Eu acho interessante porque quando ela tá no aquário, ela faz o mesmo comportamento, fica revirando o substrato, procurando uma comida no substrato. E é só você olhar para o peixe. A boca do peixe é virada para baixo, é um peixe de fundo. A boca do peixe virada para cima é um peixe que se alimenta na superfície. A boca do peixe é mais reta, pode ser que ele é um peixe de nado rápido, que pega a sua presa na meia água. Então assim, é muito interessante você analisar o comportamento dos peixes, da curimba não é diferente. É um peixe aí que em rio chega aí a 60, 70 centímetros, curimbas enormes, mas em aquário a maior que eu vi eu acho que foi 50 centímetros. Mas ela vai crescendo, né? É um peixe que se alimenta de tudo, onívoro, come ração, ama ração de fundo, tá? Se você oferecer ração de fundo para curimba, ela vai comer e vai ficar muito gorda. E de resto é muito bacana. Mas sabe qual que é o principal problema da curimba? É que ela com esse hábito de ficar chupando o substrato, de vez em quando ela começa a ficar com fome e começa a chupar o muco dos peixes. Assim como o lábio negro faz e acaba matando um monte de companheiro no aquário, a curimba também faz isso, tá? Eu já tive curimba aqui que ficou sugando o muco, acho que foi do trairão mesmo, sugando o muco ali da escama do trairão, né? Aquele muco que cobre as escamas de todo peixe, e aquilo vai criando uma ferida. A curimba não tem dente, mas ela fica ali o tempo inteiro e acaba criando uma ferida. Então eu não tive sucesso com curimba no meu aquário por causa disso. Mas se você tiver um aquário muito grande, um laguinho, quiser colocar curimba, é um peixe baratinho e muito interessante também. Quanto custa uma curimba na minha região aqui? Digamos aí que 50 centavos, um alevino de curimba de 3, 4 centímetros. Muito baratinho, né? Em loja, vamos colocar aí 3, 4 reais talvez. Os lojistas têm que começar a comercializar peixes de piscicultura. Nós, jumbistas, gostamos disso. Você é lojista que está me assistindo aí, ó, comercializa piau, curimba, dourado, põe para vender que vai vender, beleza? Oitavo peixe da nossa lista, e se prepara que o 10º, eu não esqueci não, tá? É um peixe que muita gente conhece, mas ninguém valoriza. Mas o oitavo peixe dessa lista é a carpa capim. Eu raramente vejo carpa capim em aquário jumbo, raramente. Ela é mais usada aí para povoar o lago, né? Um rio, um lago, as pessoas compram em piscicultura. Quanto custa uma carpa capim? Na minha região aqui, ela é um pouquinho mais cara, não sei no Brasil, mas um alevino de carpa capim aí de 8 centímetros, 10 centímetros, é R$ 1 cada um. E algumas pessoas dizem que ela come capim na beira do lago, né? Por isso o nome, carpa capim. Mas eu tenho um pouco as minhas dúvidas quanto a isso. Se ela estiver bem alimentada, eu creio que ela não vai querer comer capim, não. Porque as que eu criei amavam comer ração. Lá no lago onde eu vou, eu dou ração para elas e elas comem ração, sabe? Mas dizem, né? Eu não vi ainda pessoalmente, nem vi um vídeo dela comendo o capim mesmo, como se fosse uma vaca comendo capim, né? Eu não vi isso ainda. Mas a carpa capim é um peixe interessante, vou dizer para vocês o porquê. Ela é esguia, tem um comportamento ativo, é um peixe extremamente ativo, sabe? Não fica paradão no aquário. E é tudo aquilo que a gente precisa, resistente, come de tudo, é ativo, anima o aquário. Se eu tivesse carpas capim aqui, elas viriam aqui na superfície comer e tudo mais. Então, é uma ótima opção. Mas qual é o ponto negativo? Tudo na vida é algo bom e ruim, né? O ponto negativo dela é que ela é bem arisca. É o peixinho para ter medo da gente, tá? Pelo menos as que eu tive eram muito ariscas, um peixe extremamente assustado, demorava a acostumar no aquário. É o próprio comportamento do peixe, até porque na natureza ela fica muito na superfície, então ela é facilmente predada. Vem um gavião, vem algum predador, pega a carpa capim, é um dos peixinhos mais vulneráveis, porque ela fica boiando na superfície assim, ó. Então, devido a isso, a própria espécie já é mais arisca, senão ela não sobrevive. O nono peixe dessa lista é um peixe que muita gente conhece, é carnívoro, tá? É um dos poucos peixes dessa lista que é carnívoro, e é o jacundá. Ah, mas João Vitor, jacundá é um peixe caro. Calma, eu não tô falando do Red Tapajós, jacundás aí amazônicos maravilhosos, não.
Estou falando aqui na minha região uma espécie chamada de Crenicicla lepidota. É um jacundá um pouco mais cinzentado, que não cresce tanto, muito comum em várias represas aqui perto da minha casa. Você encontra, você consegue pescar esse jacundá. Então é um peixe bem barato, carnívoro, que não cresce tanto e do aquarismo jumbo, né? Todo mundo conhece o jacundá, é um peixe muito bonito. Quais as vantagens de ter um jacundá? Como eu disse, é carnívoro, a gente ama peixe carnívoro, ele é bonito, não cresce tanto, vamos dizer aí, o lepidota chega a 30 centímetros, 35 centímetros no máximo, mas na verdade eu pesquei um de 40 centímetros uma vez. Então assim, é um peixe que pega tamanho, mas não fica tão grande e é bem bonito. Mas tem um lado negativo também. Jacundás tendem a ser muito agressivos e territoriais, tá? O jacundá que eu tive era bem territorial, bem agressivo e eu tive problemas com isso. Mas se você tiver um aquário grande, um aquário amplo, não vejo problema nenhum. Quanto custa um jacundá dessa espécie, né, lepidota aqui na minha região? Eu diria aí que R$8, R$6, pequenininho, tá, galera? Os peixinhos todos que eu tô falando dessa lista, pequenininhos. É um peixe muito acessível aí para todo mundo, a não ser que você pesque ele também, aí é de graça, né? Mas é um peixe muito barato e muito bonito. E o 10º e último peixe dessa lista que eu fiz tanto suspense que ninguém dá valor, mas deveria, é a tilápia Sanpeter. Meus amigos, eu sempre fui um defensor da tilápia porque a tilápia é um peixe muito bacana. Se bem que a cinza, a tilápia do Nilo comum, é um pouco sem graça, muito comum, né? Eu até concordo com vocês. Mas a tilápia é um peixe jumbo perfeito. É hiper, mega, ultra barata. Aceita todo tipo de alimentação. Tilápia come de tudo. Come peixinho, come ração, come larva, come folha. Come, meus amigos, tilápia com comida para ela não há problema, tá? A tilápia é um peixe completo, super resistente, facilmente encontrado. Você não vai ter problema com alimentação, com doença. Tilápia é o peixe top para iniciante. Eu diria que, além do Oscar, a tilápia é um dos peixes mais recomendados no aquarismo jumbo, tá? Porque ela não dá problema nenhum. Ela pode ficar agressiva, mas o Oscar também fica. E a gente recomenda para iniciante. É claro que o Oscar é mais bonito, mas a tilápia tem o seu valor. Mas por que eu disse tilápia Sanpeter? Não é a tilápia comum. É uma variação dela colorida. Então a gente pegou duas coisas e uniu, duas coisas boas. A tilápia por si só, pelo que ela é, e a beleza da coloração da Sanpeter. Então a tilápia Sanpeter é um peixe muito bacana, como vocês estão vendo nas imagens. Ela pode chegar aí a 40, 45 centímetros de boa no aquário. Um cardume de tilápia Sanpeter fica uma das coisas mais lindas no aquário, pessoal. E quanto custa uma tilápia Sanpeter, né? Traduzido para o português São Pedro, mas a gente chama de Sanpeter. A tilápia Sanpeter é bem mais cara que a tilápia do Nilo cinza, eu não vou negar. Enquanto um alevino de tilápia do Nilo diria aí 30 centavos, 35 centavos, o alevino de tilápia, uma Sanpeter é 80 centavos, R$1, do mesmo tamanho, pequenininha. Então é um pouquinho mais caro, mas faz parte dessa lista. Até uma criança aí junta aí R$2, R$3 e consegue comprar uma tilápia Sanpeter aí na piscicultura ou em alguma loja que vende atacado. Então a tilápia Sanpeter é uma excelente opção, amigo. Vocês estão vendo no vídeo aí, nas imagens, é um peixe muito bacana. Eu pretendo fazer uma montagem só com tilápia Sanpeter para vocês verem como vai ficar maneiro. E essa foi a lista dos 10 peixes de grande porte para você criar no aquarismo jumbo gastando pouquíssimo. Todos os peixes dessa lista aí você gasta menos de R$10 comprando alevino. Então é mamata, coisa muito fácil aí que todo mundo tem a possibilidade de ter. Às vezes não tem dinheiro para comprar um peixe de R$100, 200, 300 reais. Tem R$10 no bolso? Já é o suficiente para criar esses peixes que eu falei na lista aqui. Se você gostou do vídeo, gostou desse formato, gosta do canal Brasil Jumbos, gosta do aquarismo jumbo, gosta de tudo isso aqui, deixa seu like aí. Vamos tentar colocar novamente a meta dos 10 mil likes. Nem sempre eu consigo bater, infelizmente, mas eu creio aí que se vocês ajudarem, a gente bate nesse vídeo aí, beleza? Deixa o like, não custa nada. Seu comentário, eu prometo que eu leio todas as opiniões. E se você gosta mesmo do canal, me segue no Instagram. Lá eu posto muito conteúdo exclusivo que eu não posto aqui. Fiquem todos com Deus, obrigado pela audiência e até o nosso próximo vídeo. Brasil Jumbos, galera! Valeu!